Aí nós estamos, depois de 2 meses, quer dizer, 2 meses não, foram quase 6 meses de isolamento devido ao inverno rigoroso. Tudo aqui fica congelado, esse rio congela, toda essa área aqui fica coberta de neve. Às vezes nós viemos aqui caminhar com snowshoes, mas é muito agradável poder estar de volta à natureza. As restrições no Canadá continuam em vários setores. A abertura foi gradual, está sendo gradual, né? Não foi uma abertura total. O levantamento da quarentena está sendo feito de maneira bem gradual. Ainda existem graves problemas a serem resolvidos, mas aos pouquinhos nós vamos voltando para esse novo normal. Olá, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Estamos aqui curtindo uma primavera meio esquisita para os padrões brasileiros, mas é primavera. Ainda está um pouquinho, uma temperatura meio estranha para vocês aí. 12, 13, 14, 16 graus. Mas ela vai chegando aos pouquinhos. Vocês viram no filme lá da entrada, nós estávamos num parque. Os parques aqui já estão liberados apenas durante o dia. Camping continua proibido. Alguns esportes também. As coisas vão indo para como eu falei, para um novo normal. Não tem nada normal mais. As escolas estão com as aulas interrompidas e provavelmente esse ano letivo já foi para o espaço, literalmente. A previsão é abrir em setembro, mas ainda estamos discutindo isso. Algumas lojas que têm portas para as calçadas podem abrir, mas com fila, mão em contramão. Os shoppings continuam fechados, cinemas, etc. As coisas não estão como eram antes e algumas não vão mais voltar a ser como eram antes. As fronteiras canadenses continuam fechadas com os Estados Unidos e os voos para o exterior são extremamente limitados. Muito complicado conseguir. Dentro do próprio Canadá, nós só podemos viajar de uma província para outra, que é o equivalente ao estado, né? Aí no Brasil, só viagens necessárias. Então, mas é um alívio, né? Já podemos fazer alguma coisa. Podemos sair, andar um pouco na rua. Estava complicado. Ainda mais para quem passou um inverno, todo um o Canadá, os canadenses loucos para poder sair de casa depois de um longo inverno e bem geladinho. Mas vamos começar a bater um papo sobre Marte. Marte sempre esteve nas nossas mentes, corações. Já fiz algumas lives sobre Marte em outros canais, aqui mesmo no canal Enigma. Eu já tenho falado sobre Marte. Hoje nós vamos comentar um livro que foi recém-lançado sobre Marte, que ele traz muitas imagens interessantes. Já nós vamos começar a bater um papo sobre ele. Até já. Pois bem, esse livro foi escrito em 2017 por M.J. Craig, né? Secret Mars, The Alien Connection. Segredos de Marte e a Conexão Alienígena. Provavelmente não existe em português. Você pode adquirir esse livro pelo sistema Kindle na Amazon, né? Amazon Brasil. Não sei se você vai encontrar, mas provavelmente também não tem em português. O Craig ele coloca a introdução do livro dele, um texto muito interessante. Ele fala que esse livro é sobre a busca da verdade. A minha razão para escrever é porque eu quero saber se a raça humana está sozinha no universo em que eu vivo. Eu preciso saber por quê. Eu quero entender quem e o que eu sou e o meu lugar nesse esquema de vida. Eu quero saber por que eu estou andando por aí com esses pensamentos e imaginações, com todas conscientes na minha cabeça, vendo, respirando, sentindo-me vivo, e quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? De tempos em tempos, todo ser humano na Terra compartilha esse pensamento e esse profundo desejo de saber. Mas existem poucas respostas e a maioria gravadas em pedra. Os monumentos que nós temos espalhados pelo planeta inteiro. A ciência, a filosofia e a religião pretendem oferecer o conhecimento que buscamos. Mas nenhum desses oráculos humanos foi capaz de nos apresentar a verdade. Uma simples verdade. E, no entanto, para descobrir quem e o que somos, nós temos que depender deles, que levaram milhares de anos nos ensinando e tentando mostrar um caminho, mostrando a verdade deles. Pois é, desde a primeira publicação de Secret Mars, em setembro de 2013, foi a primeira edição, depois teve a segunda em 2017, novas descobertas e anúncios científicos sobre o nosso querido planeta vermelho continuam. Enquanto isso, o veículo espacial Curiosity, ele
caminhava, né, rodava pela Gale Crater, pela cratera Gale, em direção a Mount Sharp. E a notícia mais notável dessas que aconteceram na época foi em setembro de 2015, quando a NASA finalmente decidiu dizer ao mundo que a água líquida fluía em Marte. Pois é, né? Quase ninguém lembra disso. Foi em 2015. Tem água em Marte. Água correndo. Lagos, rios. Pois é, quando a NASA fez isso, ela já havia feito essa descoberta 16 anos antes, em 1999. Já tem vários livros escritos sobre esses assuntos, esse assunto da água em Marte. A NASA nunca falava oficialmente, mas os investigadores que pegavam as próprias fotos da NASA oficiais no site da NASA, investigando, colocando fios, descobriram que existia água. Em alguma atmosfera também, e o céu não é vermelho. É bem azulzinho certas horas. Às vezes as tempestades de areia cobrem o horizonte de vermelho, né? Mas tem várias fotos, depois eles mudaram o enfoque, a própria NASA começou a publicar fotos em que o céu marciano aparece um azulado, parecido com o nosso. Pois é, então nós vemos que mesmo que eles tenham feito essa descoberta há 16 anos, em 1999, e obviamente ela não foi mencionada pelos cientistas no mundo inteiro, todos ficaram quietinhos, desde então é que é contínua a descoberta de evidências mostrando que uma civilização e possivelmente inteligente também morava em Marte e na cratera Gale. Mas então ocorre o pensamento, bem, se a NASA levou 16 anos para nos informar que existe água líquida em Marte, quanto tempo levará para que possamos ouvir sobre os artefatos alienígenas? A resposta só pode ser algum dia no futuro. Enquanto isso, nós mal podemos esperar, né, pelas preguiçosas e ponderadas opiniões dos cientistas e dos acadêmicos, os analistas, cujo trabalho é estudar as novas imagens que chegam da Curiosity. Eles deviam remover o óculos geologicamente colorido, quer dizer, eles só veem rochas, eles não veem outra coisa. Então nós é que devemos continuar a reunir evidências para aqueles que estão prontos a vê-las. Nós, esse bando de pesquisadores que examinam sites da NASA e fotografias, filmes que eles fazem, tudo mais. Então o objetivo da edição nova desse livro, Secret Mars, é expandir e atualizar e melhorar o arquivo de evidências para suportar essa hipótese da existência da vida alienígena em Marte. E como que existe vida lá, ou já existiu? Então, para esse fim, ele coloca aqui no livro, ele incluiu 20 novas fotos do veículo espacial tiradas pelo Curiosity, e na opinião do autor, essas fotos reforçam consideravelmente o caso de que existiu ou existe uma civilização com conhecimento tecnológico em Marte. Ele adicionou algumas novas imagens que aumentam significativamente as possibilidades de fósseis também terem sido descobertos e, claro, ignorados, né? Imagina, se eles dizem que existiu ou que há indícios de uma civilização em Marte, nós já conversamos sobre isso, o impacto na nossa sociedade será desastroso para alguns, maravilhoso para outros, mas para as grandes potências é um desastre, para as religiões também. Muita coisa iria ficar profundamente abalada. Então, ele explica depois como é que se visualiza as imagens no livro, é muito interessante. Eu vou mostrar algumas, não posso mostrar tudo, até por uma questão de copyright. Eu vou mostrar algumas fotos, algumas são de domínio público, para que vocês vejam como as fotos mostram que existe alguma coisa além de rochas, né, e de areia e aquela desolação que eles sempre nos apresentam em Marte, né? Pois é, os descobridores de imagens, essa turma que fica pesquisando as imagens oficiais, embora a NASA e a ESA tenham fornecido praticamente todas as imagens que existem nesses livros, certamente não foram elas que chamaram a atenção para os objetos misteriosos encontrados, né? Claro que não, que são examinados ao longo, né, desse livro e de outros. As descobertas importantes podem ser acreditadas a pesquisadores, domingueiros, dedicados, né, cientistas também, alguns acadêmicos,
indivíduos independentes que escreveram livros e artigos, né? Nós temos no Facebook algumas páginas, como a www.facebook.com/groups, né? Martian Genesis. Isso aí eu vou colocar escrito mais no final do vídeo. Eu coloco esses endereços todos aqui não só no Facebook, como blogs e sites, que vocês podem ir lá. Tá? Além disso, eu estava vendo aqui o livro do Graham Hancock, né? Ele já tem esse livro, O Mistério de Marte, foi publicado em 1998, um ano antes da NASA admitir que havia água. Ele já mostra fotografias da própria NASA mostrando evidências de água, de ruínas arqueológicas, isso já em 98. A ver como essa turma esconde da gente, né? Não só Marte como Lua também. Então, ele diz, essas almas dedicadas e pioneiras persistentes, a eles é que nós devemos o respeito e agradecimento. Ele diz, em particular, ao pioneiro Richard Hoagland, cujo trabalho notável nos últimos 25 anos da Enterprise Mission.com, que é outro site que trabalha com fotos marcianas, revelou várias descobertas de alto calibre que justificaram uma cobertura proeminente, não só desse livro que eu estou falando, mas de outros. Né? Também tem por J. Skipper, da Mars Anomaly Research, pesquisa de anomalias marcianas. Então essa pesquisa também forneceu imagens fascinantes que provocam debates até hoje. Então nós temos várias pessoas trabalhando, e essas imagens você pode entrar lá no site, baixar, mas eu vou deixar o endereço, é mais fácil, e cada um que faça a sua pesquisa. Algumas quem tem computadores mais modernos, você dá 2 toques, né, e a foto amplia, você vai ver coisas incríveis. Eu mesmo fui lá fuxicar, como se diz em português, fiquei impressionado com a quantidade de informações e de coisas interessantes que nós encontramos por lá. Bem, a busca incansável pelas imagens fornecidas pela Curiosity nos últimos anos desenterrou um tesouro de possíveis artefatos marcianos que talvez nunca tenham sido vistos oficialmente. É claro que foram. Então ele continua, o Craig, no livro dele, diz, vocês podem perguntar, as imagens são reais? As imagens apresentadas nesse livro? Como eu sugeri, que algumas delas podem mostrar evidências de que houve uma civilização no planeta Marte. Mas você pode perguntar, devemos levar essas fotos a sério? Ele responde, em última análise, isso será para você, leitor, decidir. É como às vezes eu exponho aqui no canal. Eu não vou dizer que é uma verdade absoluta ou que é uma verdade. Eu deixo com vocês, pesquisem, tirem suas próprias conclusões. Né? Eu posso estar errado. Não tem nenhum problema. Nós estamos numa área extremamente volátil. É complicadíssimo trabalhar com a dita verdade na ufologia ou em teorias de conspiração. Né? Então ele diz que os argumentos mais comuns usados pelos técnicos são isso é um fenômeno geológico. Não tem nada de artificial mostrado nessas imagens da NASA, e tudo que elas mostram são rochas incomuns, moldadas por forças geológicas, erosivas, ou pela areia soprada pelo vento. São fantasias. Né? Qualquer semelhança com uma máquina quebrada ou com um objeto humano comum, como um prato, caixa ou dobradiça, é apenas o resultado da nossa tendência de ver coisas familiares na natureza, como roxos, nuvens, né? Coelhinho nas nuvens, etc., reconhecimento de padrões, de truques de luz e sombra, que dão origem ao fenômeno chamado pareidolia, né? Que a gente olha para uma coisa e imagina outra completamente, fica vendo aquilo. Quem nunca viu fantasma no guarda-roupa, na roupa pendurada no cabide, ou num desenho de uma madeira, ou na floresta à noite, são ilusões de ótica. E todas essas são critérios de observação críticos e válidos, né? A gente vai analisar uma foto, tem que ser crítico, sim. Mas quando ele diz que viu uma chave inglesa ou uma xícara de chá em uma imagem de Marte, sem antes ter considerado essas alternativas racionais, provavelmente vai se iludir em um grau muito grande. Então existe aquela confusão que se faz com a nossa própria visão, que pode ser enganada, mas tem aquela foto que mostra uma coisa realmente, efetivamente existe algum objeto ali, ou existe alguma manifestação da natureza.
Então ele diz, eu posso garantir que diante das explicações alternativas muito racionais para os objetos estranhos que eu vou apresentar a você, eu tomei o cuidado de incluir apenas as imagens que acho que são dignas de rotular, com a possível evidência de que se trata de um artefato extraterrestre. Tudo bem, a maioria dos cientistas e acadêmicos certamente vai descartar todas essas imagens como pura fantasia e não vai aceitar a hipótese apresentada aqui. Né? Eles geralmente argumentam, como fazem todas as equipes de missões que controlam as missões dos jipes da NASA, os Hoovers, né? Que à medida que eles percorrem a superfície de Marte tirando foto a cada segundo, eles literalmente passam por milhões de rochas e dados, enorme quantidade de fotografias. Eles dizem que muitos objetos podem parecer estranhos, alguns lembrando um cubo, uma pirâmide ou uma forma geométrica, até uma lata de Coca-Cola. E de fato eles argumentam que isso é o que acontece, né? Mas agora, como eles acham que o planeta Marte nunca foi habitado, então tudo que você mostrar que venha contrariar a notícia oficial de que o planeta Marte não tem atmosfera respirável, não, agora tem água, né? Mas que nunca foi habitado, vai ser sempre descartado como falso, como um grande besterol. Pois é, nós aprendemos pela ciência que nenhuma vida inteligente jamais poderia ter evoluído em Marte durante os seus, provavelmente, 4,5 bilhões de anos de história. Pois é, mas mesmo assim, mesmo que isso esteja correto, isso não significa que visitantes inteligentes de um outro mundo não possam ter pisado na superfície marciana. E no momento em que nós notemos a ideia de que Marte pode ter sido visitado em algum momento de sua longa história por uma espécie de inteligência, uma civilização que pode razoavelmente ter estabelecido bases, assentamentos, instalações industriais, etc., então os filtros analíticos serão necessários serem redefinidos, né? A maneira de análise dos cientistas da NASA, principalmente. Que a pedra brilhante em forma de cubo pode muito bem ser uma caixa de metal, e que a pedra estranha com raios regularmente espaçados possa ser realmente uma roda dentada. A ilusão de ótica que parecia mostrar um pequeno conjunto de rodas com um eixo, estou mostrando essa foto mais no final do vídeo para vocês. Não parece um eixo com duas rodas. Poderia ser um conjunto de rodas pequenas e um eixo mesmo. E como tal, nós acreditamos que seja inteiramente razoável ficar de olho em possíveis artefatos alienígenas na superfície do planeta Marte. É de fato que em todos os outros planetas e luas em nossa vizinhança também devem existir restos desse contato do passado e que talvez exista ainda do presente. Eles não se mostram. Nós vimos há pouco tempo, no meio dessa loucura que o mundo está vivendo, o Pentágono, o Departamento de Defesa americano, declarar que os filmes apresentados pela Marinha são de verdade, objetos voadores não identificados, que eles não sabem o que é. E é bom prestar sempre atenção, eu repito, que a Força Aérea Americana não toca no assunto. Ela sempre fez programas para desmentir, para desqualificar. O Exército também não fala no assunto. Quem fala é a Marinha. E nem a Rússia nem a China também tocam no assunto. Eles estão todos com o rabinho entre as pernas. Ou devem ter seus próprios programas. Claro que, como tudo na Rússia ou na China, secretos, bem secretos, muito mais do que nos Estados Unidos. A percepção que bilhões de planetas em nossa galáxia poderiam abrigar a vida é algo maravilhoso, estonteante. Nós temos milhões de planetas, chegamos aos milhares de descobertos, exoplanetas, todo muito fora do nosso alcance. Marte é praticamente fora do nosso alcance. Cada vez eles adiam mais a saída para lá, quando deveriam estar indo para a Lua. Na semana que vem, quarta-feira, deve subir a cápsula do Elon Musk. Agora com 2 astronautas. Vamos torcer que tudo dê certo. Esperamos. São 9 anos que os Estados Unidos não mandam uma nave espacial ao espaço. Uma nave tripulada, uma nave construída nos Estados Unidos. Eles sempre usam os foguetes russos para ir e vir à Estação Espacial Internacional. A China está desenvolvendo sua própria nave, o Japão, a Agência Europeia também estão produzindo projetos. Né? Cada uma dessas organizações independentes estão produzindo projetos paralelos. A NASA está perdendo a sua posição de liderança, eu acho que já perdeu,
há muito tempo, né? E sobre essa luz que eu acho, não só o autor desse livro, mas vários outros pesquisadores, que nós devemos expandir a nossa consciência, expandir a nossa mente para a probabilidade de que outras civilizações no espaço sejam muito mais avançadas que a nossa humanidade e milhares de anos mais antigas, né? Você vê que em quanto pouco tempo nossa atual civilização evoluiu, né? Das cavernas até a ida ao espaço, até a ida à Lua. Então nós vamos ter contato com isso em breve. Nós já tivemos um primeiro contato, a declaração da realidade dos vídeos apresentados pela Marinha, que é uma pontinha do iceberg, eles têm muito mais informações. Isso foi colocado a contar gotas no meio dessa crise mundial de propósito. Nos preparando. Então nós vemos que essas civilizações que possivelmente existam, elas serão muito mais antigas, milhares de anos mais antigas, né, e já deveriam ter descoberto a técnica para fazer viagens espaciais interestelares com processos que nós não conhecemos. Nós só podemos falar da nossa física, mas eles podem ter uma outra visão da coisa. E é sobre essa luz que nós acreditamos que devemos levar a sério a possibilidade, a ideia de encontrarmos artefatos alienígenas em Marte. Pois nós temos apenas que imaginar que uma raça de seres inteligentes que se distanciam no espaço, com a mente voltada para a exploração e colonização, assim como nós hoje, né, que tenha existido ou exista. Então vamos ver que nós estamos hoje nós temos a tecnologia para conseguir captar pelos telescópios mais modernos a presença de exoplanetas. Alguns inclusive parecidos com a Terra, super Terra, como acabaram de descobrir agora, mas sempre fora do nosso alcance, diante da tecnologia que nós ainda temos. Então nós temos a zona dos cachinhos dourados, que os americanos chamam, é nessa parte da galáxia que não é nem próxima do centro, nem muito afastada, nessa faixa onde deverão existir os planetas habitáveis, do tamanho da Terra, né? Então nós estamos fazendo aquilo que eles já estão fazendo há milhares de anos, ok? Com isso também nós temos uma pergunta, todo mundo faz essa pergunta, eu fiz várias vezes a mim mesmo. Por que é que a NASA não pousa as naves, os drones, os robôs, os jipes dela em áreas onde está a água que já foi descoberta? Por que ela insiste em colocar essas naves apenas em lugares desertos? É como mandar uma nave para o pleno deserto do Saara. É uma coisa absurda. Eles nunca vão enviar, não tem a possibilidade de estudar o envio de uma nave perto dos polos, onde existe o congelamento e descongelamento sazonal, como tem aqui no Canadá, o polo congela, o gelo avança, depois do verão recua. Está provado lá. Por que eles não mandam? Ou para a planície lá de Sidônia, onde poderiam existir as pirâmides, aquele rosto que já causou tanta polêmica. Eles continuam a pousar as suas naves em lugares secos, inabitáveis, horrorosos. Só vê pedrinha, onde há poucas chances de encontrar vida. O público continua aí, o pessoal que pesquisa na internet continua descobrindo imagens que mostram possíveis sinais de objetos artificiais nas areias do Marte e pergunta por que não há arqueólogos na equipe de pesquisa de Marte para estudar essas imagens. Não. Ou se existe, está em colha, né? Lá escondidinho. A NASA descartou e ridicularizou a ideia de que qualquer vida inteligente possa ter existido em Marte. Portanto, enquanto a NASA lança seu programa científico legitimado para analisar a geologia marciana e procurar evidências de micróbios e locais antigos onde a água possa existir, possa ter existido, o público aqui fora está procurando por sinais de vida maiores que nas fotos, né, que eles mandam do planeta vermelho. A evidência está em todas as fotos. Tem vários links, eu vou deixar aí embaixo, depois, no final, de páginas no Facebook, na internet, blogs. Eles pegam as próprias imagens da NASA, analisam e mostram. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Vocês não estão vendo isso não? Todo mundo está vendo. Aí analisa. Alguns usam filtros, te colocam mais contraste, menos contraste, colorizam para poder enxergar melhor, visualizar melhor. Incrível o que se descobre.
Quem que estiver interessado vai levar horas ali se distraindo. Eu já fiz muito isso e já comprovei algumas imagens do livro. Eu fui lá no site, amplio as imagens, olha ali, bem parece que há água escorrendo. Dá para ver muito claramente. E onde tem água, tem vida. Né? Assim como a história, como eles mentiram sobre a água, mentiram sobre a atmosfera, eles mentem o tempo todo. Minha avó diria que eles mentem que não sentem. É impressionante como eles vêm nos enganando. Não só a NASA, como vários outros departamentos governamentais de países pelo mundo inteiro. As pessoas que fazem isso, no meio dessas pessoas que analisam, existem arqueólogos, geólogos também, biólogos, pessoas que estão olhando com a mente mais aberta, olhando de uma maneira diferente, para ver o que eles estão escondendo. Quer dizer, na verdade não estão escondendo, eles procuram não falar sobre isso. Né? Para encerrar essa parte de Marte, nós estamos falando de evidências visuais de fotos tiradas por naves terráqueas, okay? Que mostram possíveis restos de civilizações antigas no planeta Marte. Essa é uma reivindicação importante a ser feita e, como tal, ela exige ações e pesquisas vigorosas de acompanhamento. Então nós precisamos que todas as imagens de Marte sejam amplamente examinadas. De preferência, precisamos de especialistas altamente qualificados para analisá-las e examiná-las. Mas se a comunidade científica e acadêmica não olhar as fotos e desafiar a corrente principal que domina, né, essas agências, não vai deixar nenhuma outra opção a não ser essa que nós estamos fazendo agora. Nós mesmos pesquisarmos e olharmos. O fato é que a NASA e a Agência Espacial Europeia estão discutindo alguma coisa sobre isso. Então nós vamos ver, a NASA deu a luz verde para, na quarta-feira, né, como eu falei agora, lançarem 2 astronautas a bordo da SpaceX, o Espaço X, como se fala, Space 10. Né? É o primeiro voo espacial tripulado dos Estados Unidos em 9 anos. Né? Isso é um passo importante para acabar com a dependência americana dos foguetes russos. As autoridades da Agência Espacial dos Estados Unidos e da companhia do Elon Musk estão reunidas desde a semana passada lá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, o antigo Cabo Canaveral. Lá eles estão fazendo as verificações finais da cápsula da tripulação e a cápsula Dragão, hein? Que é o nome sugestivo do Elon Musk, né? Então vai ser semana que vem, já. Então o administrador da NASA, Jim Bridenstine, ele disse que, falou com repórteres por vídeo, né? Ele disse que já está tudo certo, está aprovado, que os astronautas americanos são o Robert Behnken e Douglas Hurley. Eles estão programados para decolar na histórica plataforma de lançamento 39A, às 16 horas e 33 minutos, ou 23 horas e 33 minutos, horário de Greenwich. Isso na quarta-feira, e vai para dirigir a estação espacial. Ele deve chegar no dia seguinte. Questionado sobre o prosseguimento da missão em meio a essa pandemia da pereba, o Behnken disse que aonde há vontade, há um caminho. Eles estão tomando todas as precauções possíveis. Os astronautas estão na quarentena rigorosa desde o dia 13 de maio por causa da pereba, mas eles disseram que o seu isolamento real começou em meados de março. Ficam se preparando há muito tempo. Ele disse que os exames estão sendo feitos e pode ser que até um pouco antes do embarque sejam feitos exames para evitar que eles subam com algum problema. Então, eu vou mostrando a imagem para vocês da Dragon também lá no final. A Estação Internacional atualmente está abrigando 2 astronautas russos e um americano. Eles têm subido em foguetes russos, como eu falei, que o programa dos ônibus espaciais dos Estados Unidos foi paralisado em 2011, depois de 3 décadas de serviço. Se a missão for bem sucedida, os Estados Unidos terão atingido o seu objetivo de não precisar de comprar assentos no foguete russo da Soyuz para enviar os astronautas para a ISS, ocupada por astronautas americanos e russos e alguns de vários lugares do mundo, vários países, desde o ano 2000. Né? Então nós vemos que estamos iniciando uma nova era, porque em paralelo nós temos a China correndo, temos a Índia, Israel, Japão e a Agência Espacial Europeia. Tá. Isso tudo, não se iludam, não tem nada a ver com missões civis, hein? Toda essa história está sendo colocada
como uma militarização do espaço cósmico, que já está acontecendo. Haja visto a criação da Agência Espacial Americana e a sua oponente, a Agência Espacial Chinesa. Então vamos falar dela já já. Pois bem, em um relatório da Brookings, no Instituto Brookings, de abril de 2020, intitulado Gerenciando a Ascensão da China no Espaço Sideral, o autor Frank House afirma que os Estados Unidos enfrentam um dilema fundamental ao tentar gerenciar efetivamente a ascensão da China como ator principal no espaço sideral. Os Estados Unidos devem encontrar um equilíbrio entre combater os esforços de armas anti-satélite da China, a sigla é ASAT, ou cooperar com a China para enfrentar os principais desafios no ambiente espacial, como lixo espacial em órbita, que aumenta de uma forma impressionante, cada vez mais. Né? Eles têm que tentar fazer um acordo, ou lutar contra. Né? A China tem mais de 120 satélites de inteligência e vigilância e reconhecimento em órbita. A China fica atrás apenas dos Estados Unidos. Entre eles estão incluídos 14 satélites Gaofen, a classe mais avançada da China de satélites de imagens de alta resolução lançado desde julho de 2018. A China também opera 34 satélites de comunicação, 4 dos quais são dedicados exclusivamente para fins militares. Eles também possuem um sistema de precisão e navegação e cronometragem chamada Beidou, que é semelhante ao sistema GPS dos Estados Unidos. Não, eles não vão depender do GPS americano, que todos nós dependemos. Ele deve alcançar o objetivo esse ano ainda da cobertura global. Olha aí. Quase nenhum jornal fala nisso, né? Pois é. Então, o relatório observa que isso, claro, vai diminuir a dependência da China do nosso sistema de GPS, tornando-se menos vulnerável à interferência dos Estados Unidos, especialmente durante uma crise. Né? Nesse relatório da Brookings, a Rose diz que ela foi secretária assistente do controle de armas do Departamento de Estado no governo Obama. E ela diz que os Estados Unidos devem conviver com o fato de que a China será uma parceira no espaço, eu acho que já é, tanto militarmente quanto na esfera civil e comercial. Embora os Estados Unidos precisem deter as crescentes capacidades da China no espaço do sistema ASAT, eles também devem aumentar as relações diplomáticas enfraquecidas com Pequim em questões espaciais. Estamos falando da pereba, não. Por baixo dos panos a coisa continua sendo conversada. Né? Eles fizeram isso com a União Soviética. Havia uma guerra fria, né, no ar, a possibilidade de uma guerra atômica, mas na questão espacial os russos e americanos conversavam o tempo todo. Rose acusa Trump de não ter continuado, é errado, pelo contrário, ele tem continuado esse debate muito mais, ele não vai recuar porque ele não é burro, né, enquanto Obama era. O diálogo bilateral dos Estados Unidos e a China sobre segurança espacial deverá ser ou reformulado ou nós vamos ter muitos problemas. Com certeza. Se o Trump não conseguir controlar a situação agora, durante essa maluquice que está acontecendo, nós vamos ter problemas sérios mais à frente. Então, esse artigo continua falando que acredita que uma estratégia diplomática deve incluir a dissuasão contra o armamento anti-satélite chinês. Eles já possuem um armamento anti-satélite, destruiu no espaço e em terra. Né? Devem tentar revigorar o diálogo bilateral sobre segurança espacial, políticas civis também, e desenvolver normas de comportamento para o espaço sideral. É isso que a Força Espacial foi criada. E superar os entraves do Congresso americano que ficam barrando o progresso nessas conversações e na evolução desse sistema de cooperação entre os dois. Né? Um estudo recente da Security World Foundation, eles continuam falando aqui, declarou que o principal míssil balístico lançado por dispositivos móveis, o SC-19 da China, falei ainda agora, né, pode destruir satélites de órbita baixa da Terra até a altitude de 2.000 quilômetros, mais ou menos 1.240 milhas em altitude. Essa é a altitude padrão da maioria dos satélites de observação, ficam só
olhando tudo aqui, tiram uma fotografia com uma resolução absurda. Vocês pensam que o Google Earth, vocês veem lá as fotos de satélites, a definição vai até um certo ponto, depois você não consegue ampliar mais. Se você quiser ampliar mais, você tem que entrar em contato com o Google ou com o Departamento de Defesa e pagar muito caro para ter uma imagem de alta resolução. Isso não é assim, eu quero e vou ampliar e cadê? Não tem como. O pessoal fica comentando sobre aquela história do disco de imagem. Mostraram uma foto lá de um telhado brilhando. Aquilo ali é antigo. Nenhuma foto que você vê no Google Earth é real, é do momento real. É de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Não é assim que a coisa funciona. É muito mais complicado, né? Então a China já está treinando unidades especializadas da Força Espacial Estratégica dela, né? Com uso de cinética, armamento antissatélite. Os estudos encontrados mostram evidências de um esforço chinês para desenvolver tecnologia muito especial relacionada ao espaço sideral, interferência na radiofrequência, armas a laser, satélites ofuscantes, mísseis terrestres, técnicas de satélite assassino em órbita. Então nós temos aí uma realidade bem diferente, né? Enquanto está todo mundo agora preocupado com essa maluquice, a coisa está rolando lá em paralelo. Eles não estão deixando o seu programa espacial parado, não. Tá? E também os americanos dão. A Força Espacial Americana já está treinando uma equipe de fuzileiros, uma coisa impressionante. Para quê? Lutar onde? No Pacífico? Não. A coisa vai tomando um vulto. Então, o aumento da pesquisa chinesa, outro dia alguém comentou aqui no canal, até me xingou, não sei porque o pessoal tem mania de xingar. Puxa vida, responda, ou cria um canal e vai defender suas ideias. Que eu estava falando mal dos russos, mas os russos estão por baixo, os russos estão com a economia destruída há muito tempo. A União Soviética foi um fracasso de economia. Eles faliram, eles não conseguiram levar aquele império. E quando faliram, estão tentando até hoje se reorganizar. Não que eles não tenham uma tecnologia muito boa, mas a tecnologia de foguete deles já é ultrapassada há décadas. Mas o americano foi travado por questões políticas. Ao invés de procurar conquistar o espaço, foi fazer guerra na Síria, por ordem do Obama, da sua secretária de defesa, Hillary Clinton. Entendeu? Foram 2 mandatos que só aconteceram guerras no Oriente Médio, para alimentar a indústria de guerra. Eles poderiam estar fazendo essas viagens espaciais já há muito tempo. Essa é a grande verdade. Goste ou não goste? Eu acho que a questão de, eu sempre já comentei, é bom sempre ver os outros vídeos que eu publico. Você pode, não tem como ficar neutro, você tem que escolher o lado. Ou você domina ou será dominado, ou conquista ou será conquistado. Ou então aprenda a se defender. Não tem essa de democracia, comunismo. Ou você aprende a se defender, ou você vai ser atacado. Essa é a política do nosso planeta, não existe. Porque fulano colonizou, se não fosse ele, seria um outro país que iria colonizar. Essa faz parte da natureza humana, essa natureza errada de conquista, de poder. É a luta pelo poder sempre. Isso tem destruído, vai destruir a nossa civilização se nós não evoluirmos. Nós jamais sairemos do nível de civilização 0 para o nível 1, que seria a civilização estilo Star Trek, se nós não vencemos essas barreiras. Mas enquanto um lutando contra o outro, são agendas diferentes, agendas políticas, religiosas, financeiras, ideologias que já são ultrapassadas, não funcionam. Nós precisamos evoluir, o planeta precisa evoluir, a nossa civilização precisa sair dessa loucura que nós estamos vivendo. Inclusive loucura de poluição, continuar usando petróleo, essa energia atrasadíssima. E ele já tem a tecnologia para isso. Mas é preciso vencer os cartéis, vencer os donos do poder que não largam de jeito nenhum. Horrível isso, não é? Mas nós temos que sair dessa. Eu acredito que vamos. Eu talvez nem veja, mas nós vamos. Não dá para levar mais essa situação. Alguma coisa tem que mudar. E vai depender de vocês aí, mais jovens, que vão estar aí nas próximas gerações, lutando para melhorar esse planeta, para a gente poder sair para o espaço mesmo, mas não para uma guerra, para exploração, para ver o que existe fascinante nesse universo aí afora. Ok? Um abração. Até já.